Amém. Amém, amada mulher, amiga e irmã. E aí, como é que vocês estão? Estão energizadas? Ó Senhor Jesus, amém. Estamos energizadas, porque a palavra nos energiza, não é mesmo? Senhor Jesus. Somos mulheres conectadas da igreja em Campina Grande. Quem é aí de Campina Grande? Ó Senhor Jesus. Irmãs, tivemos um sentimento. Nós vamos apresentar uma dinâmica. E tivemos um sentimento, lógico que todas as irmãs de Campina Grande não podem estar aqui, né, conosco, mas nós trouxemos representantes de tropas, capitães e intendentes. Ó Senhor Jesus! Eu sou a irmã Adriana. Nós temos a irmã Edilma, levante a mão aí, Edilma, a irmã Ana, a irmã Kênia, a irmã Emily, ó Senhor, Thalia, Rose e Edna. Senhor Jesus. Irmãs, nós iremos trazer relatos que se encontram na Bíblia. Histórias de mulheres que até os dias atuais nos inspiram com suas escolhas e de como Deus agiu na vida delas. Senhor Jesus, amém. Estas mulheres, quando foram tocadas pelo poder da palavra, amém, tiveram suas histórias mudadas e a trajetória de suas vidas transformadas. E a partir desse momento, por meio dele e para ele, elas viveram e deixaram suas histórias e seus legados. E hoje, irmãs, o Senhor também pode transformar por completo a minha e a sua vida. Ó Senhor Jesus, sim, irmãs, o Senhor pode. E assim como elas, também nós podemos escrever nossa história com Deus. Então, vamos conhecer essas histórias? Amém. Amém. Fui uma mulher pecadora. Fui muito perdoada e muito amada. Na cidade, todos sabiam da minha condição de pecadora. No entanto, desejava abandonar a minha vida de pecado. Ó Senhor Jesus! Ao saber que Jesus estava na cidade jantando na casa de um fariseu, percebi que aquela visita era a oportunidade de aproximar-me dele e expressar todo o apreço e amor que sentia. Ao encontrá-lo, só me pus a chorar com minhas lágrimas, lavei os seus pés e os enxuguei com os meus cabelos. Não parei de beijar os pés do meu Senhor. Ó Senhor Jesus, e ungi com um perfume precioso que trouxe num frasco de alabastro. Mulher, nosso amor para com o Senhor e sua palavra vem por causa do perdão que recebemos. O perdão gera amor em nós. Essa mulher estava consciente de seus pecados e não ousou colocar-se frente a frente com Jesus. Ela sabia que não era digna de encará-lo de frente. Reconheçamos nossa condição de pecadoras. O perdão nos cura, liberta dos pecados e, a partir da nossa vida vã e vazia, nos reconcilia com Deus e nos traz paz. Amém. Amém. Eu sou Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Fui uma mulher totalmente consagrada a Deus, a sua casa e a sua vinda, e que falava a sua palavra. Uma mulher por quem Deus podia falar. Escolhi me dedicar inteiramente ao Senhor. Estive envolvida e focada com o serviço a Deus. Senhor Jesus, vivendo de maneira proativa, não me apegava a nada nesta terra, porque eu conhecia e vivia a palavra. Amém. Mulher, aqui tem um recado para nós. Mulher,
Viver na presença do Senhor é atitude do coração. Ana apreciava o Senhor. Ele era sua prioridade. Contemple sua beleza. Faça imersão da palavra profética. Busque sua presença de todo o coração. Precisamos ser fiéis como Ana. Pregar o evangelho e mostrar às pessoas que a volta do Senhor está próxima e elas devem preparar-se. Por isso, queime em seu coração que o Senhor seja a sua prioridade. Amém. Todos podemos servir. Irmãs, todos podemos servir. Amém. Assim como Ana, que dedicou a vida para estar na casa do Senhor. Amém. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Amém. Me chamo Lídia. Fui uma mulher comprometida e engajada com o propósito de Deus. Eu fui uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e tinha uma vida temente a Deus. Buscava a Deus com um grupo de mulheres num lugar de oração, quando recebi o evangelho pelo apóstolo Paulo. Fui uma mulher com muitas ocupações seculares, mas o meu coração buscou o Senhor em primeiro lugar. Mulher, podemos ter muitas responsabilidades na vida, em casa, na família, no trabalho, mas nosso coração deve buscar o Senhor em primeiro lugar. Assim como Lídia, tenhamos fé, clareza, determinação e comprometimento pela obra do Evangelho. A experiência de Lídia ainda nos ensina um princípio bíblico muito importante: as ofertas. O engajamento dela na obra do Evangelho também foi visto na prática de dar e receber. Sejamos a Lídia de hoje! Eu sou Priscila, esposa de Áquila. Fomos cooperadores fiéis na obra do Senhor. Por onde passávamos, ajudávamos a pregar o Evangelho, levantar igrejas, apacentar os novos convertidos, a viverem a vida normal da igreja. Fui diligente e fiel ao chamamento de Deus. Amava e praticava a palavra, porque uma visão nos governava: fazer a vontade do Senhor. E para isso, éramos proativos em evangelizar, pastorear, acolher e hospedar pessoas. Mulher, você percebe que a palavra e o viver da igreja chegaram até nós por meio de muitas pessoas, entre as quais estão Priscila e Áquila. Que o legado de Priscila nos inspire a sermos cooperadoras fiéis na obra do Senhor, abrindo nossas casas para receber os irmãos, anunciando o evangelho do reino às pessoas, praticando a hospitalidade e apacentando através da rede de cuidados. Amém. Eu sou uma mulher samaritana, uma mulher sem nome, desprezada por muitos. Carreguei no meu corpo o cansaço da rotina e na alma o peso das minhas escolhas. Um dia, peguei meu cântaro e fui ao poço. Ele estava lá. Um homem, Senhor Jesus, um judeu. Fui surpreendida quando falou comigo: dá-me de beber. Ó Senhor Jesus, ele falava de uma água viva. Ó Senhor Jesus, uma água que quem bebe nunca mais tem sede. Ó Senhor Jesus, naquele momento tudo mudou dentro de mim. Ó Senhor Jesus, eu não pude conter a alegria. Ó Senhor Jesus, deixei meu cântaro ali mesmo e corri para a cidade. Gritei pelas ruas: venham, venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ó Senhor Jesus, e eles vieram. Senhor Jesus, muitos ouviram e creram.
Mulher, ó Senhor Jesus, assim como a mulher samaritana, que possamos reagir rapidamente e levar a palavra profética que temos recebido às pessoas. Ó Senhor Jesus, vamos pregar o evangelho, apacentar as pessoas e cuidar delas. Esse é o encargo que o Senhor nos ordenou. Sejamos fiéis nisso. Amém. Eu me chamo Eunice, amém, filha de Lorde. Vivi em Listra, província da Galácia, casada com um grego, mãe de um jovem discípulo chamado Timóteo. Uma mulher de fé, firme e verdadeira, que criou para Deus um servo notável. Fui diligente, zelosa em ensinar, instruir e educar Timóteo. Mulher, você percebeu que Eunice influenciou muito o futuro do filho? Sua dedicação fez tornar-se grande servo de Deus. E você? Quanto tempo tem dedicado aos seus filhos? Tem preparado o viver deles para servir a Deus? Senhor Jesus. Tem feito imersão na palavra, gritos de guerra, inculcando a palavra profética em seu coração? Se investirmos hoje, irmão, se investirmos hoje, amanhã colheremos os frutos. Amém. Que sejamos mães e mulheres cheias da palavra de fé, genuína de amor, que vive e ama e valoriza as palavras do Senhor, um testemunho vivo para os filhos. Amém. Aleluia! Me chamo Dorcas, também chamada de Tabita, uma discípula notável em obras e esmolas. Me dediquei ao ministério de boas obras, de ajuda financeira aos pobres e, principalmente, cuidava das viúvas. Nesse cuidado, eu tinha muito amor. Eu era especial, eu era amada por todos e cuidava das pessoas. Fui chamada de discípula, porque eu servia ao Senhor em todo lugar. Ele era meu modelo, andava com Ele e estava disposta a segui-lo, mesmo nas condições não fossem favoráveis. Mulher, assim como Dorcas exerceu seu dom com excelência, também devemos desenvolver, praticar o nosso dom. Se servirmos com responsabilidade e amor, seremos aprovadas. Podemos fazer a diferença onde estamos, assim como Dorcas fez a diferença em sua época. Sejamos mulheres como Dorcas, dispostas a orar pelas pessoas e cuidar delas, pagar um preço para servir, dedicar tempo, energia, dinheiro para a boa obra do Senhor. Uau! Oh, eita glória! Senhor Jesus! Que história, irmãs! Senhor Jesus, que legado cada uma destas mulheres nos deixaram. Vocês perceberam? Vocês sentiram? O Senhor falou ao coração de cada uma de vocês. O Senhor falou muito ao meu coração. Oh, Senhor Jesus! E o que estas mulheres tinham em comum? E o que elas têm em comum conosco? As histórias delas, em muitos aspectos, se assemelham à nossa. Assim como elas, nós somos mulheres comuns. Muitas vezes falhas, pecadoras, cansadas, angustiadas pelos fardos do nosso dia a dia. Oh, Senhor Jesus, muitas vezes com dificuldades e limitações, as tribulações. Senhor Jesus, no entanto, oh, Senhor Jesus, irmãs, no entanto, elas eram comprometidas com o Senhor e sua obra. Tinha um coração sincero e genuíno. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também percebemos na história de todas elas algo em comum. Não importava o seu passado e nem a sua condição.
pois Deus conta com aquelas que têm um coração puro e humilde e um espírito contrito e abatido e que ama reverentemente a sua palavra. Senhor Jesus, mulheres que buscavam realizar a vontade do Pai. Irmãs, eu pergunto vocês estão atentas ao que está no coração do Senhor? Vocês conhecem o que anela o Pai? Ó Senhor Jesus, vocês estão atentos, como os valentes de Davi, ao suspiro do rei? Senhor Jesus, o posicionamento de cada uma dessas mulheres aqui representadas e a fidelidade delas a Deus mudaram o destino delas. E vocês querem suas vidas também mudadas, transformadas? Querem? Amém. Eu também quero, irmãs. E o destino? Nós anelamos o quê? O reino. Eu quero reinar com o Senhor. Diga, irmãs, eu quero reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Irmãs, é fato que nós vivemos tempos finais que antecedem a volta do nosso amado Senhor Jesus. Oh, e aí a gente vai viver de qualquer forma? Não, irmãos, a gente não pode viver de forma despreocupada. Antes, nós precisamos nos preparar, ter foco, engajamento, pois Deus conta comigo e conta com cada uma de vocês. Sim, irmãs, Deus conta conosco, porque nós fomos chamadas para cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, para fazermos parte do exército de Deus. E um soldado não vive de qualquer forma, não é verdade? Mas ele tem uma reação imediata diante da vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor está falando conosco essa tarde. O Senhor está nos energizando com a sua palavra. O Senhor fala, a palavra profética. E imediatamente o corpo tem uma reação. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós ouvimos o falar do Senhor e temos uma reação com a mesma direção. Ó Senhor Jesus, e o mesmo foco desse falar. Senhor Jesus. Irmãs, estamos terminando a nossa dinâmica, mas nós desejamos que vocês sejam encorajadas como estas mulheres que tinham clareza acerca do propósito de Deus de encabeçar Cristo sobre todas as coisas, e essa visão as governavam. Suas vidas priorizavam o Senhor. Vocês viram pelo relato de cada uma delas como elas priorizavam o Senhor. Ó Senhor Jesus, não é porque elas não tinham nada para fazer, a vida delas não era boa, não. Mas elas colocavam o Senhor em primeiro lugar em tudo. Mesmo em meio às adversidades, elas eram servas diligentes e comprometidas. Comprometidas em quê, irmãs? Na pregação do evangelho, na hospitalidade, no apacentamento, no serviço da igreja, no sustento da obra e na cooperação com os apóstolos. Vocês percebem que hoje nós temos tudo? Nós temos hoje o quê? A palavra profética. Ó Senhor Jesus, essa palavra que nos dá a direção, que mostra para nós o que está no coração do Pai e como nós devemos agir. Ó Senhor Jesus, e o Senhor nos deu o quê? As ferramentas, né? As irmãs falaram, né, durante todo esse congresso, sobre as ferramentas. As ferramentas nos possibilitam fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, nós podemos sair às ruas, pregar o evangelho. Posso orar por você, irmãs? Vamos praticar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, hoje na live do PAC, teve uma frase que me chamou a atenção, e chamou a atenção do irmão Pedro também. Uma ceapista falou: estamos aqui para completar a alegria do Senhor. Como eu me derramei, eu disse: Senhor Jesus, nós estamos aqui para completar a alegria do Senhor. O Senhor conta com cada uma de nós, mulheres comprometidas. Irmãs, não há desculpa.
Senhor Jesus. Então, mulher, se posicione. Seja uma mulher proativa em obedecer ao comando do Senhor. Seja uma mulher comprometida. Sou uma mulher comprometida. Sou uma mulher comprometida. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, irmãs. As irmãs gostaram da dinâmica? Gostaram desse momento? Amém, Senhor Jesus.